vídeos! Em homenagem ao 100º vídeo do canal Meus 2 Centavos, eu vou falar sobre todos os aspectos do cinema que costumam passar despercebidos. Quando a gente vê um filme, a gente costuma prestar atenção em direção e interpretação, mas ninguém fala da mixagem de som, da trilha sonora, da direção de arte. Se você tem interesse em escrever sobre cinema ou avaliar cinema, pode ser um vídeo bastante útil. Eu gostaria de agradecer e mandar um abraço para o Maurício Roberto Silva, que deu a ideia para esse vídeo, e avisar também que na descrição desse vídeo aqui embaixo eu coloquei a lista oficial dos 100 melhores filmes de todos os tempos, segundo os meus 2 centavos. Esse vídeo vai funcionar da seguinte maneira: eu vou falar um pouquinho de cada aspecto do cinema, depois eu vou citar alguns filmes que usaram esses aspectos muito bem. É isso, vamos começar. A base da cinematografia é muito semelhante à da fotografia, mas a grande diferença é que o cinema é fotografia em movimento. O cinematógrafo tem que se preocupar com outros aspectos, como por exemplo, como o movimento de câmera ou os ângulos usados pelo diretor vão afetar a iluminação escolhida. O visual do filme vai depender diretamente da cinematografia, que envolve desde foco até ajuste de lente, até manipulação de cor, a maneira como aquela história que está sendo contada vai ser capturada e vai ser vista na tela grande. Se você quiser assistir alguns filmes com excelente cinematografia, comece com Shane, de 1953, que em português se chama Os Brutos Também Amam. Assista também Ben-Hur, de 59, Lawrence of Arabia, de 62, Apocalypse Now, de 79, Dança com Lobos, de 1990, A Lista de Schindler, de 1993, Coração Valente, de 1995, O Tigre e o Dragão, de 2000 e Life of Pi, de 2012. Ok, vamos para o próximo. O roteiro de um filme é a história escrita daquilo que você vê em cena. Dependendo do estilo de filme, às vezes passa despercebido se o roteiro é bom ou não. Pode ser que o filme tenha um ator muito famoso ou efeitos visuais muito impressionantes. Se você está muito entretido nos monstros gigantes e nas explosões, às vezes você não para pensar se aquela história é coerente. O roteiro pode ser apreciado em grande escala, ou seja, quando tem um twist no final que funciona muito bem, ou por exemplo num filme de mistério, onde você realmente está intrigado, investido e querendo saber quem matou fulano de tal. E o roteiro em menor escala são aqueles momentos onde o personagem A tem um diálogo muito bacana com o personagem C que você fala, nossa, eu vou lembrar disso. E seguem algumas recomendações de filmes que têm roteiros absolutamente brilhantes. Casablanca, de 1942, 12 Angry Men, que em português se chama 12 Homens e uma Sentença, de 1957, Doutor Fantástico, de 1964, Chinatown, de 1974, Rede de Intrigas, de 1976, Annie Hall, de 1977, The Crying Game, de 1992, que no Brasil se chama Traídos pelo Desejo, Pulp Fiction, de 1994 e O Sexto Sentido, de 1999. Continuando. Edição é a maneira como um filme é montado. Ela é muito importante para ditar o ritmo de um filme, como uma história é contada. Sabe quando você vê um filme e fala que ele te deu a sensação de ser meio arrastado? Muito disso se deve a uma edição que não funcionou. Eu acho que as edições mais complicadas são em filmes esportivos, porque você tem que criar o dinamismo do esporte, mas ao mesmo tempo ela não pode ser frenética demais a ponto do espectador não conseguir acompanhar o que está acontecendo. Filmes de ação também dependem de uma boa edição. Hoje em dia está muito comum o uso da câmera tremida e de cortes excessivamente curtos para supostamente reforçar a ideia de uma ação mais frenética, mas isso não é sempre necessário. Pegue, por exemplo, os filmes do Bruce Lee, havia planos sequências enormes de 2 caras caindo na porrada, então editar é mais complicado do que parece. Se você quer ver alguns filmes brilhantemente editados, comece por Mary Poppins, de 1964. Assista também Golpe de Mestre, de 1973, Rocky, de 1976, Raging Bull, ou Touro Indomável, de 1980. São 2 filmes de boxe, e quem assistiu boxe na vida real sabe que às vezes é um pouco entediante, os 2 lutadores se agarram e não é aquela coisa tão dinâmica. Então aí você tem 2 exemplos muito bons de como uma boa edição pode não tirar o realismo de um esporte, mas deixá-lo mais interessante cinematograficamente. JFK, de 1991, uma das melhores edições da história do cinema. O Resgate do Soldado Ryan, de 98, filmes de guerra também são muito difíceis de editar. Argo, de 2012 e Gravidade, de 2013. Ok, vamos para a próxima. Muitas pessoas confundem efeitos visuais com efeitos especiais. Os efeitos especiais ocorrem durante a gravação. Costuma ter duas classificações, mecânico e
ótico. O efeito especial ótico é o que faz a cena ficar diferente do que ela ficaria a olho nu. Envolve a manipulação da câmera, da luz, e o efeito especial mecânico consiste em fazer com que as coisas pareçam ser o que elas não são. Por exemplo, a manipulação do tempo, chuva, vento, neve, tudo que tem a ver com fogo, explosões. Resumindo, os efeitos especiais procuram recriar coisas que aconteceriam na natureza, mas que não estão acontecendo quando algo está sendo filmado, mas que precisam estar naquela cena porque assim consta no roteiro. Já os efeitos visuais são feitos na pós-produção. Aí você tem, por exemplo, o CGI, que são cenas criadas por computação gráfica, tela verde, renderizações em 3D, tudo que não é natural, entre aspas, tudo que vai ser inserido no filme depois que ele terminou de ser gravado é chamado de efeito visual. 5 filmes com excelentes efeitos visuais: Exterminador do Futuro 2, de 1991, Jurassic Park, de 1993, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de 2003, Avatar, de 2009 e Inception, ou A Origem, de 2010. 5 exemplos de filmes com excelentes efeitos especiais: 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, Star Wars, de 1977, ET, o Extraterrestre, de 1982, Aliens, o Resgate, de 1985, Uma Cilada para Roger Rabbit, de 1988. Continuando. Quando a gente fala de trilha sonora, algumas pessoas confundem o que eles chamam de Original Score e Original Song. Original Score seria a trilha sonora do filme, ou seja, a musicalidade desse filme. Não consiste necessariamente numa música X escrita especificamente para o filme que toca naquela cena Y. Às vezes ela é uma orquestra completa, às vezes é a mesma melodia num violino ou numa harpa. Filmes com boa trilha sonora normalmente são associados a alguma melodia. O deus das trilhas sonoras em Hollywood chama-se John Williams, mas para diversificar, eu vou recomendar filmes com a trilha de outros compositores também. Para apreciar algumas excelentes trilhas sonoras, comece assistindo Camelot, de 1967, trilha do Alfred Newman. Depois veja Tubarão, de 1975, trilha do John Williams. Star Wars, 1977, de novo, John Williams. Halloween, de 1978, trilha do John Carpenter. Out of Africa, de 1985, John Barry, outro cara muito competente que fez algumas trilhas muito boas. E agora vamos para o outro lado da trilha sonora, que eles chamam de Original Song, ou seja, quando uma música é escrita especificamente para um filme. E aí já vai um pouco do seu gosto, porque eu posso te falar que tal filme tem uma música tema fantástica e você não gostar dessa música. Mas mesmo assim eu vou recomendar algumas para vocês. Moon River, de 1960, escrita para o filme Breakfast at Tiffany's. Moon River. What a Feeling, de 83, escrita para o filme Flashdance. What a feeling is believing. Time of My Life, de 87, escrita para o filme Dirty Dancing. As I hit the time of my life, and I owe it all to you. Streets of Philadelphia, de 93, para o filme Philadelphia. And my clothes don't fit me no more, I walk 1,000 miles just to slip the skin. Can You Feel the Love Tonight, de 94, do Elton John, feita para o filme O Rei Leão. Can you feel the love tonight? E mais recentemente, Let It Go, de 2013, escrita para a animação Frozen. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Outra confusão que algumas pessoas fazem é entre edição de som e mixagem de som. E a diferença é muito simples. Edição de som é o processo de captura do áudio ou da criação do áudio. Por exemplo, você precisa do som de cavalos galopando, você vai lá num sítio e grava os cavalos galopando ou cria isso no computador. E a mixagem de som é a maneira como você insere esses sons que você capturou dentro do filme. Muitas vezes, por exemplo, num filme de guerra, você tem vários sons sobrepostos. O soldado gritando, a bomba explodindo, a metralhadora. Você tem que saber priorizar, mixar e misturar bem esses sons de maneira que o público ouça aquilo que ele tem que ouvir. Então eu não vou dar exemplos de edição de som, porque é difícil saber como tais sons foram capturados. Eu não me sinto apto a julgar essa categoria. Mas na categoria de mixagem de som, eu vou indicar 6 filmes para vocês. The Right Stuff, ou Os Eleitos, de 1983. Tempo de Glória, de 1989. O Último dos Moicanos, de 1992. The Matrix, de 1999. Cidade de Deus, de 2002. E o Ray, de 2004. Vamos continuar.
Aqui nós temos 3 categorias em uma. O diretor da produção de arte do filme pega o roteiro, começa a ler e fala, ok, aqui tá dizendo que tem uma cena que se passa em 1716. Como era França em 1716? Aí ele faz toda uma pesquisa histórica e começa a pensar como ele vai recriar aquela realidade nesse filme. Tem que conceitualizar várias ideias do diretor, algumas vezes bem malucas, e tomar muitas decisões importantes. Se um set especial deve ser montado para determinada cena, até que ponto você pode usar a computação gráfica. Você está criando toda a composição atmosférica da época em que o filme se passa. Alguns exemplos de filmes com produção de arte muito impressionantes: West Side Story, ou Amor Sublime Amor, de 61, O Poderoso Chefão, parte 2, de 74, Gandhi, de 1982, Titanic, de 1997 e Lincoln, de 2012. E dentro da produção de arte nós temos a questão do figurino. Uma vez que você conseguiu recriar a realidade de um filme, por exemplo, que se passa no século XVII, você precisa vestir os atores e os extras com roupas daquela época. Exemplos de excelentes figurinos para vocês avaliarem: Spartacus, de 1960, Ran, de 1985, Drácula, de Bram Stoker, de 1992, Shakespeare in Love, de 1998 e O Artista, de 2011. E para fechar nós temos a maquiagem, que vai dar o toque final de autenticidade para o filme. Vamos fechar o vídeo com 5 exemplos de maquiagens sensacionais: An American Werewolf in London, de 1981, Day of the Dead, ou Dia dos Mortos, de 1985, Dick Tracy, de 1990, El Labirinto del Fauno, de 2006 e O Curioso Caso de Benjamin Button, de 2008. Muito bem, pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco melhor alguns aspectos técnicos do cinema. Gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanha o canal. Se não fosse por vocês, eu não teria chegado a 100 vídeos. Eu tô cada vez mais motivado com esse canal. Ele demorou quase um ano para chegar a 1000 inscritos e em menos de um mês ele já pulou para 1500, então eu tô empolgadão. Continuem comentando, continuem mandando sugestões. A participação de vocês é muito importante. Brigadão, galera. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.